Olá, tudo bem? Meu nome é Tarcísio, eu sou da New Look Time. Hoje eu vou apresentar aqui direto de casa um vídeo falando sobre as medidas dos relógios, quais as medidas, o que é a medida do pulso, a medida da encaixe da pulseira, a medida do mostrador, com coroa, sem coroa, espessura, enfim, como eu vejo muitas dúvidas em relação a essas medidas passadas pela internet, eu resolvi fazer um vídeo para ajudar vocês a entenderem um pouquinho o processo da medida do relógio, tá bom? Fica comigo e vamos lá. Bom, nesse primeiro modelo aqui que eu estou apresentando, eu vou tirar a medida padrão básica, que é a largura do relógio contando a coroa, né? Existem divergências aí, o pessoal às vezes mede sem a coroa e mede com a coroa. A New Look Time tem como padrão medir os relógios sempre com a coroa, tá? Então as medidas nós temos assim, duas medidas, com coroa e sem coroa. O padrão do mercado às vezes é sem a coroa. Existe uma segunda medida também que é um pouco controversa, que eu vejo nitidamente na Casio, eles utilizam muito esse formato, que é medir a ponta da caixa do relógio, tá vendo onde tem o encaixe da pulseira, até a parte de baixo também da ponta do relógio, né? E o ideal, a New Look Time no caso, né, ela faz a medida sempre da caixa do relógio sem o encaixe da pulseira. Então eu pego de ponta a ponta essa medida da caixa do relógio entre o aro ou a coroa giratória. Existe também a medida do mostrador, tá? Então a gente pega bem na extremidade do vidro e faz a medida. Uma outra medida que o pessoal sempre me pede bastante é a medida do encaixe da pulseira. Então é uma medida específica para você saber o tamanho do encaixe da pulseira. Tá? Nesse relógio em especial, ele é um relógio com pulseira de aço, mas ele permite a troca dessa pulseira, colocando uma pulseira de borracha ou até mesmo uma pulseira de couro. O importante sempre é você guardar o acabamento da pulseira, porque sem ele você pode acabar perdendo a pulseira, que nem é o caso desse outro relógio. Ele veio com a pulseira de aço, né? Ó, esse é o acabamento aí da pulseira que encaixa na caixa do relógio e dá o acabamento final, né? Na pulseira entre a caixa do relógio e a pulseira, é o terminal de pulseira chamado. Eu resolvi colocar uma pulseira de couro nesse relógio. Eu queria dar um design mais esporte fino para ele, não tão social. De uma certa forma é um relógio esporte fino porque ele tem um aspecto esportivo, mas por conta de ser todo dourado, às vezes ele pode ser confundido como um esporte fino, e com a pulseira de couro ele fica bem mais esportivo. Importante, eu vou passar aí para vocês também a medida do encaixe da pulseira desse relógio. Eu também faço a medida dele de ponta a ponta aí, veja aí. O padrão que eu utilizo de medida é sempre na altura da caixa da coroa giratória, da catraca giratória ou do aro fixo. E normalmente nós fazemos as medidas, como eu falei no último relógio, apenas entre as 12 e 6 horas, ou no caso, como esse relógio também tem a catraca, eu colocaria a catraca. Eu estou utilizando uma régua só para esboçar a forma de medida, porque nós utilizamos um paquímetro digital para que ele tenha a medida precisa, tá? Vale lembrar também que a medida tanto da parte de cima como da parte de baixo, na grande maioria dos relógios, é padrão. Tá? Então se for 22 milímetros em cima, vai ser 22 milímetros embaixo. São poucos os relógios que têm medidas diferentes, tá? A grande maioria a medida é padrão. Tá vendo? Esse relógio ele é 22 milímetros, a pulseira de couro. Então esse relógio se adequa bem a uma pulseira de couro, uma de borracha e a pulseira de aço, né? Lembrando que para colocar a pulseira de aço é preciso ter o terminal. A medida que é a mais expressiva, né, que eu entendo como mais coerente, é a medida com a coroa e a medida sem a coroa. E nós fazemos aí através
da medida do paquímetro, né? Calculando o espaço da coroa e também da caixa do relógio. Alguns fornecedores, eles colocam apenas o tamanho da caixa, que nem eu estou fazendo aí, só que medindo essa lateral que faz o acabamento da coroa, né? Essa é uma medida que é difícil de você encontrar, mas existem pessoas que fazem também essa medida. É importante sempre destacar que o relógio, às vezes, ele pode ter um diâmetro grande na caixa do relógio e ter um mostrador menor. Isso faz com que ele tenha uma característica de parecer um relógio um pouco menor, mais volumoso, só que um pouco menor. Eu vou pegar um outro relógio aí da minha coleção para mostrar para vocês um exemplo típico. Esse relógio ele tem duas peculiaridades. A primeira foi que quando eu comprei ele veio com uma pulseira de borracha e aí ele acabou quebrando e eu pedi para Oriente, mandei para Oriente, eles fizeram uma adaptação para uma pulseira de couro e, modéstia à parte, ficou muito mais legal esse relógio, tá? Eu gostei, ele deu um aspecto mais fashion, mesmo esportivo. Eu gostei bastante, esse bracelete de couro, ele envolve bem o pulso. Eu gostei demais do relógio com a pulseira de couro. Mas você pode reparar aí na parte de dentro da caixa do relógio que ele tem essas linguetinhas no meio da caixa, né? E isso foi necessário fazer uma adaptação para colocar essa pulseira de couro. Então nem todos os relógios são muito simples de colocar uma pulseira de borracha ou de couro. Nesse caso eu consegui com a Oriente uma pulseira original da Oriente, não desse modelo, mas original da Oriente, para colocar no relógio e deixar ele com aspecto mais esportivo, fashion. Esse relógio, vocês podem verificar que ele tem uma caixa de relógio muito grande, é bem robusta, né? E o mostrador dele já é bem menor, então ele dá essa impressão de que o relógio é grande, mas o mostrador dele é um pouco menor do que o padrão natural dos relógios, né? O destaque aí que eles colocaram até a fivela original. Eu gostei demais, o trabalho da Oriente nessa questão aí foi sensacional. A medida aqui que normalmente você tem num relógio como esse é a medida que envolve a caixa inteira, incluindo o botão e a coroa, tá? Porque ele é bem sobressalente. Uma outra medida, por conta desse relógio ser bem anatômico, às vezes você pode ter o tipo de medida que pega de ponta a ponta da caixa do relógio, que inclui inclusive a pulseira, né? Então nesse caso aí pode ser que, por conta do design do relógio, o pessoal passe esse tipo de medida. E o padrão é a espessura, né? Que você mede a altura do vidro e a tampa posterior dele, né? Então você tem uma medida aproximada da espessura dele. A importância da espessura e da largura dele é para você identificar se o relógio também vai ser confortável no seu pulso. Nesse caso o relógio ele é bem anatômico e a espessura dele não é tão grande desse relógio, mas ele tem os botões aí sobressalentes, então pode ser que ele possa vir a incomodar algumas pessoas que têm um pulso ou uma pele mais sensível. Não é o meu caso, tá? Eu quero também dar um outro exemplo. Eu peguei um relógio agora que eu vou mostrar para vocês do posicionamento do relógio no pulso. Isso também é muito importante, tá? A grande maioria das pessoas utiliza o relógio embaixo desse ossinho que a gente tem, tá vendo, do nosso pulso. E o ideal é usar sempre em cima dele. Para quê? Para que você tenha mobilidade no seu pulso. Quando você coloca o relógio abaixo desse osso, você perde a mobilidade e força os pinos da pulseira do relógio, né? Então o ideal é você utilizar sempre assim, na parte do pulso em cima desse osso, que ele vai se adequar bem, não vai te incomodar, não vai te atrapalhar e não vai fazer você perder a mobilidade, tá bom? Esses foram alguns detalhes que eu desejava colocar aí para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessas informações. Se ficou faltando algum detalhe aí, vocês entrem em contato comigo, passem um e-mail que eu procuro completar aí o material, tá bom? Muito obrigado e eu agradeço aí por vocês compartilharem e interagirem no nosso canal. Até a próxima, tchau!